Olá, meu nome é Miguel, eu sou presbítero na Igreja Batista Reformada em São Fidélis e eu vou estar falando sobre o tema A Graça na Prática, como viver a graça no mundo fragmentado. Jesus de Nazaré viveu em tempos de intensa polarização política. Os judeus haviam sido conquistados por um povo pagão, os romanos, que tinham outros deuses, outro sistema de valores, e eles oprimiam os judeus, o povo escolhido de Deus. Portanto, nós tínhamos o povo de Deus vivendo debaixo de um governo ímpio. E esse povo estava dividido entre diferentes facções. Por exemplo, nós tínhamos os fariseus, que eles eram um partido rigoroso em referência à fidelidade à Torá e à tradição dos doutores da lei. E eles criam que os verdadeiros judeus deviam se separar dos pagãos e de todos os suspeitos de deixarem de se contaminar pelo paganismo. Então eles eram extremamente rigorosos em manter a sua identidade nacional e os seus valores a qualquer custo, mesmo que muitas vezes eles eram intolerantes com as outras pessoas. Por outro lado, nós tínhamos os publicanos também. Esses eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, vivendo às custas dos impostos do seu próprio povo. Eles eram excluídos entre os judeus por tomarem parte do sistema pagão que os oprimia. Eles estavam sustentando a máquina que pisava sobre eles. Sua classe tinha a má fama de cobrar muito além do devido para enriquecer. Eles cobravam impostos e eles deviam cobrar um valor a mais para si mesmos, que iria ser o pagamento pelo trabalho deles. Só que isso não era regularizado e muitos deles subiam esse valor de forma exorbitante e assim eles extorquiam o seu povo. Nós também tínhamos os zelotes. Os zelotes eram uma resistência armada contra Roma. Eles praticavam a guerrilha, atentados e assassinatos, inclusive contra os judeus considerados como traidores. Então, eram judeus violentos que buscavam subverter o governo através de ataques ao sistema, aos políticos. Então, através desse panorama, nós podemos ver que Jesus teve uma experiência de polarização política muito mais pessoal e muito mais intensa da que nós vivemos hoje. Então, as Escrituras mencionam várias vezes revoltas políticas que explodiram na época de Jesus. Por exemplo, Atos 5, 36 ao 37. Gamaliel menciona Teudas e Judas, o Galileu, líderes de revoltas que fracassaram. Lucas 13:1, certo episódio em que Pilatos matou galileus durante um sacrifício. Lucas 23:19, fala de Barrabás, preso por sedição e homicídio numa revolta. Então, Jesus viveu em épocas tumultuosas. Não era fácil, o povo estava sofrendo, havia os rebeldes que queriam subverter o governo de Roma, e nessa situação que nós encontramos os evangelhos. Logo, nós podemos imaginar que Jesus Cristo tem algo a nos ensinar a respeito de como viver num mundo fragmentado. Algo notável que deve chamar a nossa atenção é que entre seus próprios apóstolos haviam pessoas, homens com um histórico de partidos completamente antagônicos. Entre os 12, por exemplo, havia pelo menos 2, com posições políticas opostas. Nós temos Mateus, que é também chamado de Levi. Ele era um publicano, era cobrador de impostos a serviço de Roma. Ele representava a colaboração com o império inimigo, o império pagão. E nós temos o Simão, o Zelote, identificado como membro ou simpatizante do movimento Zelote contrário a Roma e adepto da resistência.
Então, imagina como essas duas pessoas tinham cosmovisões, posições políticas completamente opostas uma à outra. Eles eram verdadeiros inimigos políticos. Um era oposto ao outro. Ou seja, dentro do grupo de Jesus havia um colaborador do sistema imperial e um militante anti-imperial. Dois polos opostos, extremos um do outro. E surpreendentemente em Jesus, esses homens inimigos entre si se uniram. Ambos renunciaram antigas formas de pensar e colocaram sua lealdade final no Filho de Deus. O publicano renunciou sua ambição pessoal de lucro desonesto. O zelote renunciou seu ímpeto assassino, e ambos puderam caminhar juntos, seguindo o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim eles foram transformados pelo Evangelho. E antes inimigos, agora eles tinham uma causa comum, a causa de Cristo Jesus. Então, somente em Cristo há verdadeira paz entre os homens. Em Efésios 2, 14 a 16 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, é somente através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, que nós encontramos paz uns com os outros, onde nós podemos amar uns aos outros e amar os que discordam de nós, os nossos inimigos, através do poder de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e cujo Espírito habita em nós e nos capacita para ser essa ponte de reconciliação entre os homens. Então, eu gostaria de oferecer alguns pontos bem práticos a respeito de como nós podemos ser agentes dessa graça. Assim como Cristo ele foi uma ponte entre polos opostos, nós também podemos ser, como cristãos, essa ponte entre lados opostos. Você vê que Jesus ele não tomou partido ideológico algum, porque Jesus ele é o Filho de Deus. Ele não se submete a ideologias humanas. Muito pelo contrário, ele subverte as ideologias humanas e faz com que todas as coisas se converjam, venham se converger nele. Portanto, Jesus não se submete a ninguém. Todos devem se submeter a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a autoridade final. Ele é a plena revelação de Deus. Ele tem conhecimento a respeito de todas as coisas e autoridade sobre todas as coisas. Então cabe a Jesus definir ao que nós devemos crer e o que nós devemos praticar. Então, o primeiro princípio da graça de Cristo na prática de um mundo fragmentado é que os ensinamentos das Escrituras devem redefinir as nossas posições políticas. Porque se nós estamos infectados com comprometimentos antibíblicos, nós nunca seremos canais de graça para os outros. Se nós mesmos não primeiro reformarmos os nossos corações, segundo a palavra de Deus, não poderemos
falar a respeito das palavras da vida para as pessoas. Quando as nossas posições políticas atropelam os princípios bíblicos, já não é mais uma posição política, é uma ideologia política. E um cristão não pode ter ideologia política. A única ideologia política de um verdadeiro cristão é o reino de Deus. Ele está comprometido com Jesus Cristo. Ele tem lealdade. Ele tem a sua lealdade somente em Cristo. E ele não abre mão dela para nenhum outro reino. Ele pertence ao reino de Deus. E ele busca o seu avanço. E ele busca fazer a vontade de Deus aqui na terra como é nos céus. Então, a nossa posição política deve refletir os nossos princípios bíblicos. E quando partidos atropelam princípios bíblicos, nós devemos se opor a tais posições. Nós devemos deixar que as Escrituras, os ensinamentos de Jesus, venham nos guiar. Se desejamos paz entre os homens, se desejamos tempos pacíficos, se desejamos o cessar guerra e os ataques uns contra os outros, nós precisamos seguir fielmente as instruções de Jesus Cristo. Ideologias políticas nos levam a comprometer os mandamentos de Deus para uma causa criada pelas mãos dos homens. Isso é idolatria. Nós devemos filtrar nossa política e como nós fazemos política pelo crivo das Escrituras e ser formado por elas. Deus é Senhor sobre os céus e a terra. Jesus Cristo reina à destra de Deus Pai Todo-Poderoso sobre o universo. Portanto, é através das Escrituras, como única regra, que Deus usa para nos revelar a sua vontade. E, portanto, Deus sabe como nós devemos nos relacionar uns com os outros, como nós devemos nos relacionar uns com os outros a respeito de política, como nós devemos fazer política, porque é através da justiça de Deus que a paz é estabelecida no mundo. É através dos princípios divinos. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é bondade. Então Ele é o padrão de justiça, de bondade e de verdade entre os seres humanos. Somente quando nós nos alinhamos com o padrão de justiça de Deus é que nós temos harmonia uns com os outros. É quando nós aprendemos verdadeiramente a amar uns aos outros. Porque esse é o resumo da lei. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, só quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus é que nós verdadeiramente amamos uns aos outros e podemos viver em paz e harmonia uns com os outros. E é isso que nós devemos buscar. Buscar aprender de Deus a como nos relacionar uns com os outros. Igrejas que se dividem sobre política demonstram ter em si membros comprometidos com suas ideologias políticas, e não exclusivamente com Cristo. 1 Coríntios 3:3 diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, partidarismo, dissensões, divisões na igreja por causa de política, isso só demonstra de que nós somos carnais e que nós andamos segundo o fluxo desse mundo, segundo os homens. Nosso comprometimento final não deve ser
com resultados políticos, com certas figuras, com certos partidos. Nós devemos avançar pela causa de Cristo e pelo Evangelho unicamente. E tudo mais, tanto a nossa política, nós devemos ter posições políticas, mas devemos ter posições políticas que passem pelo crivo das Escrituras, que venham estar alinhados com os ensinamentos de Jesus Cristo, com os mandamentos de Deus. Portanto, nós vemos a política e a polarização e a fragmentação, dividindo famílias, dividindo igrejas. Nós devemos nos perguntar: onde está o nosso coração verdadeiramente? Está em Jesus Cristo, no reino de Deus e na sua vinda? Ou será que a nossa esperança e o nosso coração está em homens? O que a Bíblia diz a respeito de confiar em homens? Nós não confiamos em príncipes. Nós confiamos no príncipe da paz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo e reina à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A postura disruptiva que os cristãos têm na sociedade é o Evangelho, não ideologias políticas. Eu vejo que muitas pessoas usam essa passagem quando eles falam a respeito dessa fragmentação ou divisão ou polarização política em nosso país. Mateus 10:34: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E quando eles aplicam esse ensinamento, eles distorcem e interpretam como se as suas próprias convicções, suas próprias posições e as suas próprias ideologias fossem a espada que Jesus está trazendo. Mas será que é isso que ele realmente estava querendo dizer? Será que em vez de exegese nós estamos fazendo eusegese e querendo impor ao texto nossos próprios pressupostos? Eu acredito que sim. Seja qual for nossa posição política, nós não podemos impor às Escrituras a nossa própria visão. Quando Cristo falou a respeito disso, ele não estava falando sobre causas políticas. Deus não está preocupado em melhorar a política. É bom que a política melhore, é bom para nós. Mas o que Jesus, o Filho de Deus, veio fazer no mundo é trazer o Evangelho. Porque a política não resolve o mal do homem. A política não traz solução para o pecado. É somente o Evangelho que traz solução para o pecado. É somente pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, que homens deixam sua antiga maneira de viver, sendo inimigos uns dos outros, sendo inimigos de Deus, e passam a ser nova criatura. Portanto, sim, uma política que reflete os mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos, eles são um bem, são bons, nós devemos buscar isso, porque isso restringe o mal, isso traz justiça, mas é através do Evangelho e não da política que corações são salvos, corações são transformados, almas são redimidas do inferno e pessoas nascem de novo. Nós não podemos nos esquecer disso.
A espada que Jesus traz e que divide o mundo e que traz ruptura é o Evangelho, não os nossos partidos políticos. Portanto, a resposta para o mundo fragmentado são as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Quando pregamos o Evangelho, chamamos as pessoas a abandonarem o velho homem e se tornarem uma nova humanidade, um novo povo, um povo unido sob Jesus Cristo, reconciliado com Deus e uns com os outros. Quando vivemos o Evangelho em nossas vidas, amando nossos inimigos, buscando a paz, pregando a verdade, estamos agindo como forças transformadores, agentes transformadores, que vão contra a corrente do fluxo desse mundo. Então, quando nós tomamos nossa posição, assumimos nossa posição como cristãos, como pregadores da paz, da reconciliação de Deus com os homens através de Cristo, nós somos agentes transformadores da graça de Deus. E de uma maneira bem prática, que o Evangelho nos ensina, que o Novo Testamento nos ensina, que nós não devemos seguir o fluxo desse mundo. Nós não devemos trazer as respostas da mesma maneira que o mundo faz. Nós não devemos responder na mesma moeda. Romanos 12, 17 ao 21 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então nós não devemos imitar a forma de como o mundo ataca um ao outro na discussão ou no diálogo a respeito de qualquer coisa a respeito. Nós devemos surpreender as pessoas com o nosso comportamento, ao invés de retribuir com gritaria, com xingamentos, com trocações físicas, através de vingança. Nós devemos estender a graça, o amor, a verdade com mansidão, com muita calma e tranquilidade. Eles gritam, nós devemos falar com mansidão. Nós não devemos, como diz em 2 Timóteo, o homem de Deus não deve se envolver em brigas e contendas a respeito de questões inúteis. Muitas vezes, através das mídias sociais, a gente acaba fomentando esse tipo de discussão. E se torna uma tentação para nós darmos vazão à nossa ira contra o próximo através das redes sociais, porque acaba que a tela, ela nos inibe nos deixa mais desinibidos. Aquilo que nós não teríamos coragem de falar na cara da pessoa, a gente fala digitando nos comentários dos posts do Instagram. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos permitir que isso seja motivo de nós brigarmos com as pessoas em comentários. Primeiro, porque raramente, através de posts, as pessoas vão mudar a sua perspectiva política, religiosa.
porque quando as pessoas estão consumindo as redes sociais, elas estão simplesmente absorvendo informações sem filtro algum. Elas não param para refletir, para meditar a respeito das coisas que elas aprendem no Instagram ou no Facebook. E elas usam esses canais para dar vazão às suas frustrações, à sua ira, à sua raiva, às suas dissensões, e se torna uma perda de tempo nós ficarmos discutindo na internet. Não dá, é uma perca de tempo. Nós poderíamos estar fazendo coisas muito mais produtivas do que responder comentários de pessoas ignorantes no Instagram. Perceba que eu não estou dizendo que nós não devemos nos posicionar, postando a respeito de alguma coisa, comentando a respeito de alguma coisa, mas nós devemos ter cuidado de não sermos tentados a ficar enfiado com a cara na tela, picando contra as pessoas, ofendendo as pessoas, dando patada nas pessoas. Isso não vai trazer conversão para as pessoas. Esse é o nosso objetivo nas redes sociais, é agirmos como sacerdotes de Deus também nas redes sociais e buscar fazer com que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. E quando nós estivermos falando face a face com as pessoas a respeito de assuntos difíceis, assuntos calorosos, que nós talvez somos chamados a confrontar as pessoas, falar com as pessoas, prestar atenção no tom com que nós falamos com elas. E a melhor maneira com que hoje eu posso dar uma dica a respeito disso é imaginar como se aquele fosse o pior dia da pessoa, talvez imaginando que ela tivesse perdido um ente querido, e como diante desse acontecimento você daria alguma má notícia ou alguma crítica. Isso ajuda também a gente ter uma tonalidade correta a falar com as pessoas, porque muitas vezes a gente fala sem pensar, nós devemos expressar a verdade, mas nós devemos ter cuidado como nós expressamos ela, com que finalidade. Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para a gente refletir a respeito de como nós, como cristãos, devemos reagir em meio aos desafios que nós enfrentamos na atualidade. Gostaria de fazer uma citação de Dietrich Bonhoeffer, que também viveu tempos assim, de polarização. Ele viveu durante a época da subida de Hitler ao poder na Alemanha nazista. Ele, junto com outros cristãos, fizeram parte da igreja confessional, se não me engano, que resistiu à submissão ao Estado nazista. Havia a igreja partidária nazista e havia a igreja confessional, que reteve a sua lealdade apenas a Jesus Cristo. E ele disse assim a respeito de Jesus sendo a nossa paz: entre as pessoas reina o conflito. Ele é a nossa paz, escreve Paulo a respeito de Jesus Cristo. Nele, a humanidade havia muito dividida, se tornou una outra vez. Sem Cristo, reina discórdia entre Deus e os seres humanos, e entre uma pessoa e outra pessoa. Cristo se tornou o mediador, e ele trouxe paz com Deus e paz entre os seres humanos. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele não só nos reconciliou
com o nosso Criador, Ele também quebrou a barreira de inimizade entre os homens. Então Cristo é a resposta. Ele é a resposta para os nossos desafios da nossa época de polarização, de fragmentação. E é através dele que nós podemos transmitir graça aos outros. As Escrituras nos oferecem a resposta para os problemas atuais do nosso país. Como cristãos, nós precisamos beber da sabedoria bíblica para nos guiar e esclarecer como navegamos diante dos desafios modernos.